Se você está nesse vídeo é porque você quer saber os 5 pontos negativos do Moto G8 Play. Mas antes da gente começar, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Caso você goste, o botão de se inscrever está aqui embaixo, beleza? E caso você queira estar adquirindo também um Moto G8 Play igualzinho esse daqui, os links estarão todos aqui na descrição, mesmo depois dos pontos negativos para você estar adquirindo ele, beleza? E antes da gente começar também, ativa o sininho de notificação que está logo aqui embaixo. E caso você tenha mais pontos negativos que você considere ser relevantes para o Moto G8 Play, deixa um comentário aqui na descrição para mim conversar com você a respeito deles, beleza? Vamos começar então falando primeiramente do primeiro ponto negativo do Moto G8 Play. A Motorola, ela é costumeira por lançar sempre smartphones intermediários e ela sempre está nesse foco faz um tempo, ela não lança mais smartphones topos de linha há alguns anos. Isso porque o foco dela e a venda maior também, a receita maior dela é em smartphones intermediários. Tanto que dificilmente você vai ver aparelhos da Motorola com o Snapdragon 700 e alguma coisa, 800. O máximo que a gente vê hoje em dia é o Snapdragon 675 que vem no Motorola One Zoom. E isso se faz porque a Motorola ela deixou de lado essa parte para focar em intermediário. E como vocês sabem, o intermediário é aquele basicão, um pouco mais avançado que todo mundo adora e que sempre vem completinho para quem gosta e para quem quer um smartphone para usar várias operadoras, para ter tudo num smartphone que seja com preço acessível. E a Motorola fez questão de retirar o slot triplo do aparelho. Nós não temos aqui mais um slot triplo, onde você poderia colocar o seu cartão de memória e mais 2 chips. Então aqui você vai ter que colocar pelo menos um chip e um cartão de memória ou 2 chips. Então você vai ter que estar escolhendo o que você quer estar utilizando. Caso você use 2 operadoras, pode ser que o Motorola Moto G Play seja uma péssima decisão para você, porque ele conta com 32 GB de armazenamento. Tem outras versões, claro, mas a versão mais básica dele é essa. Então tome cuidado na hora de estar adquirindo ele, dá uma olhadinha se você vai usar 2 chips ou você pode estar sacrificando um deles para colocar o seu cartão de memória no seu aparelho. O segundo ponto negativo é para você que gosta de tirar selfie com a câmera frontal do seu aparelho. Aqui no Moto G8 Play, eu elogiei bastante a câmera traseira dele, que dá um show à parte pelo preço do aparelho. Já sua câmera frontal decepciona um pouco acima do normal para a categoria do aparelho. Nós temos aqui uma câmera frontal que ela peca um pouco na nitidez, principalmente em baixa luz. Se você tiver em ótima luz, a câmera ela vai funcionar tranquilamente, você vai ter fotos com boa qualidade. Só o HDR que eu achei que poderia ser um pouco mais trabalhado, mas não podemos exigir tanto de um aparelho de entrada. Mas o aparelho ele tem uma câmera frontal fraca diante dos seus concorrentes da mesma categoria. Não estou comparando ele com o S10, com outros smartphones de R$3.000. Estou comparando com ele com smartphones na faixa de 800 a R$1.000 ali, que tem uma câmera frontal com maior tecnologia. Provavelmente a Motorola investiu todos os valores que ela tinha para colocar no Moto G8 Play para a câmera traseira e teve que dar uma desfalcada na câmera frontal. Então, se você é louco para tirar selfie com o seu aparelho, pode ser que o Moto G8 Play não seja aconselhável para você. Eu aconselho, para você ter certeza que a câmera frontal vai te agradar, ir na loja, fazer o teste, liga o aparelho, pede para testar, abre a câmera frontal, vai na contraluz, testa o HDR e vê se a câmera frontal te agrada. Na minha opinião, nessa faixa de preço não me agradou. O terceiro ponto negativo do Moto G8 Play é a sua memória RAM. A Motorola ainda insiste em colocar apenas 2 GB de memória RAM em pleno 2020. Nós temos aqui um processador que dá conta de recado em tudo, consegue rodar qualquer aplicativo, consegue rodar qualquer jogo, tem um desempenho muito bom, mas a Motorola insistiu em enfiar somente 2 GB de memória RAM neste aparelho. Claro que você vai pegar o aparelho a primeira vez, vai instalar suas coisas, ele vai rodar tranquilinho, mas ao passar do tempo você vai querer instalar outros aplicativos, o sistema vai ficar um pouco mais fragmentado, vai ficar mais pesado e os 2 GB de memória RAM não serão suficientes para o seu uso. Eu aconselho você, hoje em 2020, pegar pelo menos um smartphone com 3 GB de memória RAM ou mais. 3 ainda eu acho pouco. Se você puder pegar com 4 GB ou mais, melhor ainda para ter uma longevidade melhor. A Motorola deve estar achando que os usuários brasileiros têm dinheiro para trocar de smartphone a cada um ano, que é o que vai acontecer caso você adquira o Moto G8 Play sem ter em mente isso. Caso você seja um usuário um pouco mais avançado, que gosta de jogar, baixar várias coisas e utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo,
muito provavelmente 2 GB de memória RAM não serão suficientes para você a curto, médio e longo prazo. O quarto ponto negativo do Moto G8 Play pode ser para você não um ponto negativo, mas para mim é um ponto negativo muito relevante na hora da escolha do seu aparelho. Nós temos aqui um sistema operacional bem simples. Nós temos o Android One, na verdade, né, o Android puro, sem aplicativos, sem muitas opções e somente o Moto Actions, que é um aplicativo que a Motorola instala para você ter umas funções a mais no seu aparelho, que ajuda no seu dia a dia, dá algumas funções a mais para o seu aparelho, mas que na minha opinião o sistema não me agrada. Eu não gosto de smartphones que não tenham nada, que eu tenho que ficar baixando o aplicativo para tudo. Notas, galeria e etc, eu tenho que ficar baixando o aplicativo de terceiro. Nisso, gasta mais bateria, gasta mais memória, porque vai ficar aberto em segundo plano, coisa que não haveria necessidade se fosse um aplicativo de sistema. Pode ser que não seja tão otimizado, trava, para de funcionar e por isso um ponto negativo pessoal meu é o sistema operacional do Moto G8 Play. Para muitas pessoas não vai ser, porque muitas pessoas adoram o sistema operacional puro. Claro que nós tínhamos antigamente aquela, digamos, um mito. O sistema operacional mais puro era mais rápido de atualizar. Isso é verdade, porque você não precisa aí ter tantas modificações para testar e etc. Mas hoje isso nem está acontecendo mais. As atualizações demoram a mesma frequência que as grandes empresas que têm sistemas operacionais modificados demoram para atualizar seu sistema. Então, nós temos aí a mesma faixa de atualização em várias marcas e vários aparelhos. Um ponto positivo do sistema, que era a atualização rápida, hoje não é tanto frente aos concorrentes. Então, o único ponto positivo de você usar o Android One era esse antigamente. E na minha opinião, era o único que me fazia gostar do sistema. No momento atual, eu prefiro um sistema que venha mais encorpado, que tenha mais opções, mesmo que tenha um pouco mais de bloatware, que eu possa retirar depois. O sistema operacional do Moto G8 Play não me agrada. E o quinto e último ponto negativo no Moto G8 Play, vocês vão dar risada. A Motorola colocou na caixa dele que ele tem 4.000 mAh de bateria, na parte de trás aqui, ó, na bateriazinha dele, e tem carga rápida. Mas eu fui olhar o carregador dele, ele é apenas de 10 watts. Ele tem, sim, uma velocidade consideravelmente alta, mas ele não é carga rápida. Como de costume, carga rápida seria a tecnologia Quick Charge, coisa que não acontece se você não tiver um carregador adequado acima de 15 watts. Então aqui você não vai ter um carregador de carga rápida, você vai ter uma carga extremamente alta, digamos assim, para o padrão atual, mas ainda é baixo se você for ver os concorrentes. Hoje temos carregadores aí de 55 watts, 45, 25. O padrão hoje que vem nas caixas são de 15 watts. E a Motorola colocou que o Moto G8 Play tem carga rápida com apenas 10 watts. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Caso você queira adquirir o Moto G8 Play, se ele te agradou mesmo com os pontos negativos, os links estarão todos aqui na descrição, com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!